Bom, a primeira observação é no sentido de saudar o vosso trabalho, o vosso empenho. Nós verificamos ao longo dos últimos 30 anos em Portugal, faz este ano 30 anos que houve a primeira lei de proteção animal, a Lei 92/95, uma significativa alteração de natureza cultural, alteração essa que conduziu a um muito maior sentido de dever geral de respeito pelos animais e, por força disso, há maior rejeição, indiscutivelmente, no que se refere aos animais de companhia, mas do meu ponto de vista não só, àquilo que é entendido como maus tratos a animais. Portanto, nós fizemos um conjunto de iniciativas, a maioria até contou com vários grupos parlamentares, a lei de criminalização do abandono e dos maus tratos, 2014, em que eu fui o autor da lei com o Pedro Delgado Alves do Partido Socialista. Depois fizemos a alteração do Código Civil, no fundo, distinguir animais de objetos, o que também tem a maior importância, não apenas do ponto de vista jurídico, mas do que simboliza para a sociedade esse entendimento filosófico no tratamento dos animais. Depois fez esta lei que eu devo dizer que não me mereceu reserva, mas me mereceu reparos, porque o que eu defendi na altura, e a lei foi aprovada por unanimidade, mas eu fiz questão de afirmar isso, é que isto é um modelo. Não se pode acabar com o abate e não se agir na esterilização. Isso é o caminho para a ruína. Até o caminho, no limite, é que mais tarde ou mais cedo as pessoas se revoltem, haja descontrole e se repondere se não faz sentido reintroduzir o abate. E, portanto, eu, na altura, embora eu seja, obviamente, contra os abates, entendia que o prazo não devia de ser de, acho que foi 3 anos, agora não me recordo, 2 anos, devia ser de 5 anos. Para quê? Por um lado, para dar possibilidades às câmaras para fazerem os CROs e para estabelecer essa obrigatoriedade dos CROs, para as câmaras erguerem modelos de relacionamento com as associações que, para mim, do ponto de vista da clareza, são os modelos que salvaguardam o tratamento dos animais dentro destes CROs, porque sabemos que também, desafortunadamente, há muita gente que não tem conhecimentos técnicos para manusear animais e, portanto, o meu sonho idílico, é verdade, eram uns CROs que fossem quase como umas de vidro, para que nós víssemos tudo que passava lá dentro e, ao mesmo tempo, aquilo fosse um apelo à adoção responsável, que era uma coisa completamente diferente, ao invés de esconder aquilo da comunidade, afastá-la da comunidade, que tendencialmente é o que as câmaras municipais fazem a esse respeito. Mas isto tem mudado e tem acelerado a um ritmo vertiginoso. E, portanto, muitas destas petições que temos tido aqui são elas, no fim de contas, os grandes responsáveis pela alteração da lei. Porque depois aqui há pessoas que gostam mais ou menos da questão ou que ela é mais ou menos importante. Mas se o caudal for de tal forma avassalador, o político, gosta mais ou menos da questão, tem uma obrigação que tem que assumir, que é dar expressão àquilo que é um sentimento geral da comunidade, que em direito se chama o impulso legiferante, que é um impulso que vem de fora e coage o político a tomar medidas em relação àquilo. Na área dos animais é isso que tem acontecido. Eu queria lhe dar 2 notas. Primeiro, disse aí uma coisa que eu devo corrigir, porque isto fica gravado e as coisas são o que são. Em relação às verbas para os animais este ano, no orçamento, não se vai ter menos, até se vai ter mais. O que aconteceu foi que a verba não estava desagregada, e, portanto, não havia uma linha em que a verba constasse. O Governo disse-me a mim, estou à vontade para dizer isto, que a verba estava lá. E eu não tenho razão para não acreditar nisso. Se eu vi lá a verba, não vejo, porque era impossível, não se conseguia desagregar. Mas o facto é que na especialidade corrigiu-se. Aí eu creio que não há problema nenhum. Agora, o problema é mesmo de concretização. Porque eu não vou dizer que o anterior Governo não fez nada em relação a isso. Para mim, fez alguma coisa em relação a isso. Tenho que dizer. Não era do meu partido, mas fez alguma coisa e deu passos que, para mim, são relevantes nesse domínio. Não vou dizer o contrário. Agora, há muita coisa para fazer. A esterilização, para mim, é evidente. A questão é montar o modelo e fazê-lo funcionar. A única dúvida que eu tenho, e realmente não tenho certeza nisso,
Foi por isso que pedi aquele esclarecimento há pouco, para ficar absolutamente claro o que é que isso representava. Qual é a dúvida? O comportamento de cães e gatos não é igual. E, por vezes, há casos em que as matilhas se tornam agressivas. O que creio que é sabido. Eu não digo que é a maioria dos casos, se calhar é uma minoria dos casos. E, portanto, haverá outra solução para o caso dos cães sem ser assédio? A adoção não consegue dar resposta a todas as necessidades com o crescimento que estamos a registrar dos CROs? É uma pergunta. Portanto, estamos aqui mesmo para perguntar. E a segunda coisa, para terminar, como é que se pode evitar isso? Porque, quer dizer, porque os cães... O ideal é diminuir o número de cães na rua, até por questões de saúde pública e etc. Portanto, isso também é relevante. Portanto, devemos nós estar perante uma situação em que se está a perpetuar a situação. Eu não sei, eu às vezes penso sobre isso, não tenho uma resposta certa, estou-lhe a perguntar, não é tipo, este tipo já pensou o que é que vai dizer. Não.